boa noite, paz do Senhor. Como estamos nessa noite de segunda-feira, 11 de abril? Já são quase 12, de abril, quase meia-noite. Mas ainda estamos no dia 11, segunda-feira, e vamos para o devocional. Graças a Deus. E nesse devocional de hoje, eu peço, Senhor, Santo Espírito, que seja o nosso professor, ilumine, nos dê o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, ilumine os olhos do nosso coração, fortaleça o nosso espírito com poder, com unção, com fruto do espírito, com fruto da luz, para sermos iluminados, para alcançarmos a sabedoria, as revelações da palavra, para termos, cada dia mais, alcançarmos cada dia mais toda a ciência da mente de Deus, que é o conhecimento. O conhecimento da palavra é toda a ciência da mente de Deus. Então, essa é a nossa oração, Senhor. O Senhor vem, Espírito Santo, falar conosco através dessa palavra. Iluminar o nosso coração, os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27. A entrega do temor de Deus, em temor de Deus, o amor de Deus por mim, por você, e nosso amor pelo Senhor. A nossa reverência, a nossa obediência à palavra, o nosso amor ao Senhor, o amor do Senhor em nós. Então, versículo 27, Jesus fala assim: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Olha só, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Olha isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma, ou seja, o espírito, Mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor fale ao meu coração. Ele já falou através dessa mensagem comigo, com o Cristiano. Eu oro que Ele fale ao seu coração. Que o seu coração seja impactado com essa palavra. Que ela venha trazer conforto, paz. Que ela venha trazer também edificação. Que ela venha trazer ensinamento, alimento, força, exortação, disciplina. Amém? 30. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso não temais. Olha de novo. Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declarei diante do meu Pai, que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu amo. Não penseis que vim trazer a paz. Eu vou explicar isso. A terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vou explicar. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Eu vou explicar. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra sua vida a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Eu achei a vida. Eu estava perdendo. Eu estava enferma, deprimida, doente. No fim, João 14, 6, o que ele falou comigo? Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então, mas quem perde a vida, por minha causa achará. Eu entreguei a minha vida para ele. Eu achei a vida. A vida é quem? Jesus. Ele entrou aqui e ele me fez nascer de novo. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E a quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, eita glória, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, ou seja, aos servos de Deus, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Glória, glória, glória. Então, quando ele fala, não penseis que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. O que Jesus está dizendo? Jesus não veio trazer a paz no sentido de uma religiosidade cômoda e inconsequente. O verdadeiro cristianismo é uma mudança radical de vida, com implicações conflituosas, inadequações e até perseguições cruéis, algumas vezes na própria família, igual fala lá em Miqueias capítulo 7, versículo 6, que eu convido vocês depois a ler todo o capítulo. O capítulo começa sobre o juízo, sobre a corrupção de Israel, sobre os pecados de Israel, né? Sobre todos os pecados, né? E continua falando muitas outras coisas. Mas o 6 fala, pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, os dias de hoje. A filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Então, o que a gente nota aqui? A gente nota que os pecados da humanidade, né? Então, Miqueias é um profeta, então ele começa a falar que as pessoas piedosas desapareceram dessa terra. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrades e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. Olha só. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Ah, eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Isso o profeta vai falando. E, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. O que o homem planta, ele colhe. Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditei nos amigos, tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquele que te abraça. Aí tem o versículo 6 que eu acabei de falar e o 7. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração. Ó, minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça. Embora eu tenha sim caído, me reerguirei. Ainda que eu esteja vivendo em trevas, ou seja, num período de que eu caí, um período de escuridão ou de sombras, e a ver o Senhor haverá de ser a minha luz. Jesus é minha luz. Compreendo que devido ao meu pecado, ao meu tropeço, o que a palavra quer dizer, contra Yahvé, devo suportar sua ira, as consequências. Que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. A pessoa reconheceu, confessou, arrependeu. Deus vai julgar, Deus vai absolver. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão.
Tu que me questionaste, onde é que está o Senhor teu Deus? Agora serão os meus olhos que contemplarão a tua queda. Eis que ela será pisada como barro das ruas. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará. O dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas virá em breve. Então, o que a gente vê aqui? Nossa, Lúdio. Então, é uma coisa de vingança? Não. Nós vemos aqui uma situação em que Deus é justo. O que o homem planta, o homem colhe. Nós não precisamos fazer nada. Sempre, amados, a gente entrega a nossa causa para Deus. Então, quando essa inimiga, essa pessoa, qualquer pessoa te faz um mal, a gente não deve nunca pagar o mal com o mal. Paga com o bem. Faz sempre a sua parte, age em sua vida corretamente, mas entrega a causa ao Senhor. Conta para o Senhor tudo o que aconteceu, relata o que aconteceu e ora ao Senhor. Se tiver que chorar, você chora, desabafa, porque o Senhor vai te dar a vitória. Pode passar um ano, às vezes é rápido, sabe? Às vezes a coisa aconteceu em janeiro e agora Deus está falando assim, você lembra, filha, daquilo que aconteceu em janeiro? Você foi humilhada, pisaram em você, eu estou te justificando agora. Ou às vezes você foi humilhado há 30 anos atrás, eu estou te justificando. Depende dos planos do Senhor. Tudo são permissões, são disciplinas, são experiências. Então, nesse caso aqui, a pessoa entregou a causa para o Senhor ensinou para ela muitas coisas, mas também justificou. Entende? Então, e Miqueias continua orando, agora pela misericórdia do Senhor. Então, voltando aqui para a palavra, algumas vezes na própria família, como a gente viu aqui, né? Assim os inimigos do homem serão os da própria família, igual fala aqui em Mateus, né? A palavra de hoje. E com certeza, queridos, nesse mundo secularizado, materialista e agnóstico, né? É o que está acontecendo hoje. A paz do cristão, ela está na sua plena comunhão com Deus. E a terra só verá paz completa na volta do Rei Jesus. Igual está na profecia, Isaías capítulo 2, versículo 4. João 14, 27 fala assim. Eu quero lá ler João 14, 27. João, olha que lindo. O dom da paz de Cristo é o subtítulo. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Olha só. Nem vos deixeis amedrontar. Não se preocupe. Não se amedronte. Não esquente, descansa. Aqui? Em Deus. Descanse em Deus. E a profecia de Isaías, capítulo 2, versículo 4, fala o que, Lud? Vamos lá, Isaías. Isaías 2, 4. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos. E estes converterão as suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para as batalhas. O título do capítulo 2 de Isaías é A Glória Futura do Povo de Deus. E continua falando sobre o retorno do Senhor. Então uma das ofensas, e eu quero aproveitar para falar aqui nessa entrega do temor de Deus, esses versículos, uma das ofensas que mais feriram o coração de Cristo foi ouvir dos teólogos da época, né, o seu povo e família, que ele realizava milagres e sinais no poder de Beelzebu. Onde que você vê isso? Em Mateus capítulo 9, versículo 34, Mateus 12, 24, Marcos 3, 22, Lucas 11, João 8, 52.
Então, você chamar o Filho de Deus, o cabeça da raça humana, de diabo, foi uma das maiores blasfêmias já ditas na história do mundo. Beelzebul é a forma grega da expressão hebraica Baal, Zebu, que se refere a Satanás, o príncipe dos demônios, e significa Senhor das moscas, segundo Reis, capítulo 1, versículo 2. Segundo Reis, Então, por isso, queridos, é preciso muito cuidado ao julgar e expressar publicamente opiniões dessa natureza contra qualquer pessoa ou movimento cristão, né? Em Mateus 10:38, e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Vamos falar isso. Pela primeira vez em Mateus, no Evangelho de Mateus, aparece a palavra cruz. Os cristãos não devem buscar o sofrimento, lógico. Eu não vou atrás do sofrimento. Eu adoro sofrer. Claro que não. Nem se desesperar diante dele, mas ter a atitude de Jesus. Que atitude, Lude? Enfrentar as circunstâncias com fé, com humildade. Como que é enfrentar com humildade? É na dependência de Deus, do Espírito Santo. E coragem. Amém? E coragem. O Império Romano, nessa época que estamos estudando, ele obrigava seus condenados à morte, a caminhar, os condenados à morte, a caminhar com a trave de suas cruzes nas costas até o local da execução. Pensa bem. Os discípulos já haviam visto milhares de judeus serem crucificados. Por isso, essa ilustração, essa metáfora de Jesus foi tão significativa. Tá certo? Então, o cristão salvo por Cristo, o cristão que entregou sua vida a Jesus, seu coração a Jesus, deve carregar consigo a mesma cruz, como renunciar a si mesmo, para servir com total dedicação ao Senhor Jesus, como mortos para as demandas do sistema mundial e do nosso eu, igual fala lá em Gálatas 2:20. Por isso, quem busca freneticamente se dar bem nessa vida, ou seja, como falar se dar bem nessa vida no sentido assim, a Bíblia, gente, ela não é que ela prega pobreza, que você não tem que estudar, que você não tem que ser próspero, não, muito pelo contrário. Quando falar se dar freneticamente se dar bem na vida, é você atropelar as pessoas e passar por cima delas a qualquer custo. Várias partes aqui tem prosperidade, tem você, sabe, crescimento em todas as áreas. É lógico, você tem que estudar, você tem que crescer profissionalmente, lógico, né? Mas quando falar aqui, quem busca freneticamente estar bem na vida, é quando você atropela as pessoas, é quando a sua ambição, o seu egoísmo, o materialismo, a arrogância é maior que os valores, é maior do que Deus, é maior que qualquer valor. Então, quando você busca isso, você acabará perdendo as bênçãos inerentes às condições dos salvos. Você está entendendo? Agora e eternamente, conforme falar em 2 Coríntios 5:17. E para finalizar, aqui no capítulo 10 de Mateus 42, e quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo ou servo, eu sou uma serva de Deus, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Eu sou uma serva de Deus, sou uma pequenina, tamanho de um grão de areia. Então Jesus concluiu com esse trecho bíblico fazendo menção notável de recompensa a todos aqueles que ajudam e cooperam com os servos do Senhor no estabelecimento da nova ordem, do que? O reino de Deus. A todos nós que servimos a Deus. Nós que o quê?
que ajudo e coopero com o servo do Senhor no estabelecimento da nova ordem do reino de Deus. Ou seja, tem pessoas que trabalham diretamente dentro de igrejas, dentro de instituições, certo? E tem pessoas como eu que estou aqui agora pregando. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou cooperando, né? Eu sou uma serva de Deus no estabelecimento da nova ordem do reino de Deus. Porque eu estou o quê? Ensinando, compartilhando a palavra de Deus, o alimento, o evangelho, né? Então, e ali Deus está mencionando sobre isso. Amém? Ótimo. Glória a Deus. Então, agora nós vamos para uma mensagem que tem a ver com essa palavra. Eu estou olhando para lá e a câmera está para cá. Mas não tem importância, o que importa é a palavra. Eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Então você fala assim, mas era só esse versículo que você falou? Milhões. Milhões não, milhares. Do 27 ao 42 que eu falei. Por quê? Porque eu senti no espírito de falar e dar algumas explicações. Mas agora vamos falar esse versículo 27 e uma mensagem de reflexão para o seu coração. Amém? Queridos, o Senhor, Ele está sempre trazendo-nos a um canto escuro, a fim de nos fazer revelações. E eu amo e aprendi muito, como eu já compartilhei com a carta de Efésios. E eu tenho vários versículos e capítulos que ali eu estudo. E eu começo sempre no capítulo 1, versículo 3, depois eu vou para o versículo 17, onde eu peço, Espírito Santo, ó Deus querido e amado, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus, dai-me o espírito de sabedoria, dai-me o espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Eu peço o espírito de sabedoria, que é a presença de Deus, de revelação, porque eu preciso receber a palavra, as revelações das entrelinhas, para alcançar o quê? O pleno conhecimento, toda a ciência da mente de Deus. Depois eu vou para o versículo 18, depois eu vou para outros capítulos e alguns versículos. É todo dia. Então ele leva-nos para um canto a fim de nos fazer revelações. E esse escuro, o escuro do lar ensombreado, onde o luto cerrou as cortinas, o escuro da vida às vezes solitária, da vida desolada, onde alguma enfermidade encobre de nós a luz e nos arrefece o ânimo de viver, o escuro de algum desapontamento ou tristeza esmagadora. Olha aí a metáfora que eu estou fazendo. É assim que a mensagem é revelada. É nesses escuros que o Senhor, Ele te traz esses escuros a fim de fazer revelações. Grandes revelações. São grandes oportunidades onde Ele quer falar com você. Então Ele nos conta os seus segredos, os seus mistérios. Segredos grandes e estupendos, eternos e infinitos. Os olhos que estavam ofuscados pelo brilho da terra, pelo brilho do mundo, Ele leva a contemplar as constelações celestes e leva o ouvido a perceber os meios tons suaves de sua voz, muitas vezes sufocada pelo tumulto dos estridentes gritos da terra. Ou seja, os meus olhos, que estavam cegos espiritualmente, voltam a enxergar. Os meus ouvidos começam a ouvir, porque espiritualmente eu estava surda. Mas tais revelações sempre implicam em responsabilidade. Olha só, versículo 27. Dizei-o à plena luz. O que ele está falando? Pregai-o. Compartilhe a palavra.
Eu falo com o Cristiano assim, se você não compartilha, você vai ficar obeso espiritualmente. Tem pessoas ficando obesas. Mas o ser humano só preocupa com o físico, com a carne. O espiritual não está vendo. Mas tem pessoas obesas, monstruosas espiritualmente. Deus está vendo. Não é para ficarmos sempre no escuro ou permanecermos no quarto fechado. Há um momento, cristão, em que somos conclamados a tomar o nosso lugar na marcha ou no tumulto da vida, e é chegada a nossa hora. Há momentos em que temos que entrar para o quarto, fechar a porta, ouvir, silenciarmos, aquietarmos, mas há momentos que temos que abrir a porta, sair e tomarmos posição. Na marcha, no tumulto da vida, devemos dizer e proclamar o que aprendemos. Eu falo isso muito com o Cris. Senão você fica obeso espiritualmente. Eu aprendi isso dentro de sala de aula, fazendo teologia. Isso dá um novo significado ao sofrimento, porque é nesses momentos de escuridão, de quietude, que se aprende. Pois muitas vezes o elemento mais triste do sofrimento, para algumas pessoas, pode ser, nessa fase, é sua aparente inutilidade. Aí vem algumas perguntas que eu quero compartilhar. Exemplo, como sou inútil? O que estou fazendo para o bem da humanidade? Por que desperdiçar dessa forma o precioso nardo da minha alma? Quanto você poderia estar ajudando tantas pessoas que estão com os corações tão partidos, com sede. Tem pessoas com depressão, eu falo que a ausência de Jesus na vida dessas pessoas. A depressão nada mais é que a ausência de Cristo. Eu sei, porque eu já passei por isso. Quando você deixa Jesus entrar, a depressão sai. O melhor remédio é a palavra de Deus. Assim, se lamenta aquele que sofre com essas perguntas. Mas Deus tem um propósito naquilo tudo. Sempre tem um propósito. Ele chamou à parte aquele seu filho para ter comunhão com ele numa esfera mais alta, a fim de que possa ouvir o seu Deus face a face e levar a mensagem para os seus semelhantes que estão ao pé do monte. O mesmo filho que ele colocou no quarto, com a porta fechada, para passar um tempo quieto, ele fala, agora sai do quarto, filho. E o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Então, eu faço agora outras perguntas dentro do Evangelho, para você ver que não são perguntas que as primeiras são à toa. Foram desperdiçados os 40 dias que Moisés passou no monte? Não foram. Hoje, são ensinamentos edificantes na vida nossa, como cristão. Ou foi desperdício o tempo que Elias passou em Horebe? Ou foram os anos que o apóstolo Paulo passou na Arábia um desperdício? Não foram. A Bíblia toda é um manual de vida para o cristão. Queridos, na vida de fé não há atalho. Esses post-its que eu escuto, post-it, né? Post-it que eu colo na Bíblia, eu escrevo em várias partes, quase na Bíblia toda, não está tendo nem espaço mais, e eu coloco, o meu estilo de vida é a fé. E eu peço a Deus para ajudar, o Espírito Santo me conduzir, que a prática de vida seja o Evangelho. Né? O Espírito Santo tem que ajudar, não é fácil. Mas o estilo de vida é qual? Fé. Fé em quê? Em Deus. Fé em Jesus, na palavra. Você está entendendo? Então, na vida de fé, presta atenção, não há atalho. O caminho é reto e o caminho tem nome.
chama Jesus Cristo. Então, na vida de fé não há atalho. E a fé, presta atenção, eu sou a prova viva disso, é a condição vital para uma vida santa e vitoriosa, para uma vida em santidade. O que é uma vida em santidade? Eu vou pegar minha Bíblia e vou ler lá em Provérbios o que é santidade. Santidade é crescermos diariamente em Cristo. É um processo diário que nós vamos crescendo como cristãos. Mas eu vou falar sobre isso. Santidade é termos uma vida piedosa. Nós precisamos de períodos de comunhão, de meditação a sós com Deus. É indispensável que subamos ao monte da comunhão, que cheguemos ao vale de repouso tranquilo, à sombra de uma grande rocha, essa rocha é Cristo, e que tenhamos noites sob as estrelas, aleluia, em que a escuridade esconde o mundo material, silencia o burburinho da vida humana e abre a visão para o que é infinito e eterno, Deus. Sim, é tão indispensável quanto é o alimento para os nossos corpos, Efésios 3,16, que eu peço todo dia. Pai querido, amado, meu Abba, eu preciso que o Senhor, por meio do Espírito Santo, fortaleça o meu espírito, por meio do Espírito Santo, do teu poder, da tua unção. Assim como eu retiro energia dos alimentos para o meu corpo físico, eu preciso desse poder, dessa unção para o meu espírito. Só assim pode a consciência da presença de Deus tornar-se um fato real para nós. Através, diariamente, capacitando-nos a dizer repetidamente, como o salmista dizia, e eu digo todo dia, tu estás perto, ó Senhor. Agarrado. Alguns corações são como certas flores. Abrem-se com maior beleza nas sombras da vida. Toma posse disso. Beijo fraterno, abraço. Deus abençoe, paz, Senhor, e uma linda noite para todos. Até amanhã.